Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos ter um testemunho agora abençoadíssimo para encher o seu coração de fé, do nosso querido irmão Frederico. E depois dele, querido Ricardo Martins, vai ser uma grande bênção, usado por Deus também hoje aqui. Pode pôr para trás, por favor. Mas só fazendo uma observação, porque quem participou do Seminário dos Empreendedores no ano passado também ouviu o Fred falando. E de todo mundo que testemunhou, ele é o único que voltou esse ano. E não é à toa, é porque de um ano para cá, irmãos, de uma forma extraordinária, o Senhor tem ampliado a visão desse irmão. A visão de reino, a visão de propósito, a visão, né, do porquê ser próspero, do porquê, né, investir no reino. Então eu resolvi dar a nova oportunidade para ele falar, porque de um ano para cá já tem testemunho demais também para ele contar. Não que os outros não tenham, mas cada um dos testemunhos aqui tem um princípio, um propósito que eu estou querendo tocar no seu coração, e eu creio que Deus vai usá-lo aqui em todos esses pouquíssimos minutos que eu dei para ele, e que quando eu for aproximando assim, você já entende o recado, aleluia. Mas vamos recebê-lo com a salva de palmas, aleluia. Tem 15 minutos para poder testemunhar com vocês aqui. E eu vou ser pragmático, objetivo, para poder tentar passar essa mensagem para vocês. Primeiramente, boa tarde para toda a igreja. Meu nome é Frederico, eu sou casado com minha querida esposa Louise, temos 5 filhos e sou advogado, investidor, e hoje eu coloquei como escritor ali, porque a gente vai lançar inclusive o nosso livro, junto com o pastor Rafael, e eu quero orar ao Senhor para que, em nome de Jesus, esse testemunho que vai ser rápido, mas eu quero que ele seja inspirador para a sua vida. Eu quero que o Senhor me conduza para que eu toque na mente de alguns aqui, para que saiam daqui hoje certos de que é possível alcançar uma infalível prosperidade que vem do Senhor para a sua vida, se você se colocar diante do Pai. Eu sou fruto dessa igreja, né? Eu me converti aqui dentro dessa igreja e eu era um radical livre, né? Que era um jovem, os jovens daqui da nossa igreja. E antes da minha conversão, eu passei por um momento nebuloso na minha vida. Comecei a usar droga, eu virei um menino meio rebelde. E aí eu fui convidada para ir ao encontro. Lá no meu encontro, eu tive uma experiência fantástica com o Senhor Jesus. E durante o meu testemunho, vocês vão ver que eu sou a expressão do milagre de Deus. Vocês estão vendo aqui um milagre ambulante. E esse milagre, ele está disponível para todo mundo que está aqui hoje. Quando eu me converti, eu sempre fui uma pessoa muito questionadora. Eu comecei a perguntar para o Senhor muito sobre essa questão de prosperidade, né? Eu sempre, na verdade, estava querendo buscar essa chave, né, para a minha existência. Eu lembro que eu saía andando pela rua, eu era estagiário, e eu sempre ficava perguntando, como é que eu compro um apartamento? Eu olhava para uma casa e falava assim, como é que eu compro um carro? Aí eu ficava olhando assim, né, como é que eu compro uma bicicleta? Como é que faz para eu poder acessar essas coisas materiais? Eu ficava perguntando para o Senhor. E aí o Senhor, Ele me fez compreender. Coloca para mim aqui rapidamente no telão, Guilherme. O poder que acontece na vida de cada um quando ele aceita Jesus. Deu aí? Bom, eu não vou ter tempo, então eu vou abreviar aqui. A Bíblia fala que quando você conhece o Senhor Jesus, depois, se der tempo de colocar aqui, você vai fazer uma pesquisa lá na sua Bíblia. Está lá
em Mateus e em Lucas. Ele fala que quando você conhece Jesus, quando Jesus nasceu, esses versículos aqui, depois se colocarem ali, vocês vão ver. Esses versículos, eles revelam que quando Jesus nasceu, uma série de coisas do universo aconteceu só pelo fato de ele ter nascido. E no Evangelho de Mateus, ele fala que sentimentos de alegria, felicidade, influência, provisão, riqueza e abertura com o sobrenatural aconteceu só pelo fato de Jesus ter nascido. E no Evangelho de Lucas, fala que o nascimento de Jesus gerou conexão das pessoas com o poder do Espírito Santo, com a grandeza do Senhor, a bênção do Senhor, a bondade de Deus, a mão poderosa de Deus, a fartura que provém de Deus, a promessa de Deus, o acesso ao mundo espiritual, a luz gloriosa do Senhor e o temor do Senhor, a boa notícia que traz grande alegria, o Salvador, o Messias, o Senhor, o exército celestial, paz do Senhor, acesso à conversa com o Senhor, sentimento, sensibilidade no seu interior para discernir as coisas de Deus. Você se conecta com o Filho do Deus Altíssimo, ao Reino Eterno, ao Santo Deus e ao impossível de Deus. O Senhor falou para mim assim: isso é o que eu tenho dentro de você hoje. E eu era um estagiário, ganhava R$300. Inclusive eu casei com a minha esposa ganhando R$300. E um dia o Senhor falou assim: tudo isso que eu tenho dentro de você, eu preciso que você compreenda que tudo isso quando você me aceitou, tudo isso está agora disponível para você. E você está me perguntando muito sobre essa coisa de prosperidade, e eu vou fazer com que tudo isso que está dentro de você seja realidade na sua vida. E para isso, eu preciso que você esteja junto comigo. E aí um dia eu estava no culto, bem aqui nessa mesma igreja, e uma senhora, uma profeta, e olha que o Senhor sabe do meu coração, eu sempre tive muita resistência com relação a essa coisa de profecia, e ela veio até mim e falou sobre algo muito íntimo da minha vida. Eu já fiquei assim: opa, essa mulher aí deve ser uma bruxa. Aí eu fiquei assim, tipo, como é que você sabe disso? Aí ela falou assim: porque o Senhor quer que eu te entregue um versículo. Aí eu o quê? Aí ele falou assim: guarda no seu coração esse versículo de Isaías 1,19. Se você quiser e ouvir a voz do Senhor, você vai comer do melhor fruto e das coisas boas que a terra produz. O Senhor só me deu essa visão. Ele só me deu essa visão. Ele simplesmente deu esse versículo para mim e eu guardei isso no meu coração. Eu falei: Senhor, amém. O que significa isso? O Senhor falou comigo assim: eu estou te entregando hoje a chave mestra da prosperidade que vem do alto. Eu falei: amém, Senhor. E o que significa isso? Bom, primeiramente você tem que entender, você entendeu lá atrás, que quando você me aceitou, eu já coloquei uma bomba atômica de energia sobre a sua existência. Agora eu te entreguei uma chave. Eu falei: amém, Senhor. E eu falei: e agora? Agora eu vou te ensinar o que significa cada uma das partes desse versículo. E isso vai resultar na prosperidade que eu pretendo entregar para você. Eu falei: amém, Senhor. E a primeira parte desse versículo fala que se você quiser, primeiramente, você tem que ter a ousadia de orar ao Senhor, pedindo prosperidade sobre a sua vida. Prosperidade sobre todas as áreas da sua vida. Esse é o primeiro passo. Uma vez a gente fez uma viagem para a África, eu e minha esposa, e lá eu fiz o pastor me deu uma possibilidade de eu falar sobre a oferta. Aí eu perguntei para os irmãos lá: alguém aqui ora para ser milionário? Aí ninguém, na verdade, levantou a mão. Falei: então eu posso parar por aqui, que você não quer. Então, assim, você tem essa ousadia de você falar para o seu pai que você quer acessar esse tipo de coisa na sua vida? Né? Vocês todos que estão aqui hoje, todos, sem exceção, só o fato de você estar aqui buscando esse conhecimento
porque nós estamos num seminário de empreendedores. Significa que você já demonstrou que você já deu o primeiro passo. Você quer. Você já deu o primeiro passo. E o Senhor falou para mim assim: bom, então você quer? Eu falei assim: quero, tenho orado por isso, estou buscando isso na minha vida. Aí o Senhor falou assim: bom, então eu vou ter que trabalhar no seu caráter, na sua identidade. Todas as vezes que você falar para o Senhor que você quer prosperidade sobre a sua existência, o Senhor vai precisar de trabalhar na sua identidade. No meu caso especificamente, eu vou ser bem objetivo aqui, o Senhor teve que trabalhar 5 questões fundamentais da minha existência. A primeira delas foi com relação à questão do medo. A Bíblia fala que o amor lança fora o medo, mas eu tive uma experiência na minha família, do meu pai, que ele passou por um momento onde ele quebrou, e isso trouxe muita vergonha para a nossa casa. E eu também tinha a história da minha, que ainda era minha namorada, que depois virou minha noiva e minha esposa, Loísa, do pai dela, que também vivia nesse alto e baixo, alto e baixo. E eu tinha um medo muito forte no meu coração. Falei, mas se eu prosperar, na minha mente vinha sempre assim, aí depois quando eu estiver lá em cima, aí eu vou cair e vou envergonhar minha família. Aí o Senhor falou para mim assim, eu não tenho pacto com isso, eu preciso que você abandone o medo. Foi a primeira coisa que ele falou para mim. A segunda coisa foi com relação à questão de honrar os meus pais. O meu pai é uma pessoa maravilhosa, foi um homem fantástico, um homem de Deus, cheio da vida de Deus, trabalhador. Mas num momento da minha vida que eu estava passando por essa crise existencial, eu acho que ele desacreditou um pouco do meu potencial. E certa vez eu vi ele conversando com meu irmão, me comparou com um amigo dele, que era um cara que eu tinha como desculpa o termo, mas eu tinha ele como um malandro. Então assim, aquilo me feriu muito, muito mesmo. E infelizmente meu pai morreu 1 mês antes do meu casamento. E eu fiquei com muita raiva, porque eu não tive a oportunidade de provar para ele, porque eu queria provar para meu pai que eu ia dar certo na vida. E aí o que aconteceu? Eu comecei a difamar muito a imagem do meu pai. Eu lembro de ter feito até algumas vezes minha mãe chorar diante de palavras que desonravam a memória do meu pai. E o Senhor teve que falar para mim assim: da sua boca você só vai sair palavras de honra com relação a seu pai e sua mãe. Isso você pode imaginar. O que tem a ver com prosperidade? Tem tudo a ver, irmãos, tem tudo a ver. Eu não sei porquê, mas o Senhor, na verdade, Ele vai ter que trabalhar algumas coisas na sua vida que bloqueiam você de ter acesso a essa bênção poderosa que Ele quer na sua vida. Você fala assim: Senhor, eu quero, ótimo, então eu vou ter que trabalhar na sua identidade. A terceira coisa que o Senhor falou para mim foi com relação à questão do trabalho árduo. Em 1 Coríntios 15:10, Paulo fala que ele era o que ele era inteiramente pela graça de Deus, derramou sobre ele, que não foi inútil na vida dele. E ele fala que ele trabalhou com muito mais dedicação que qualquer outro apóstolo. E, no entanto, não ele, mas a graça de Deus agindo na vida dele. Todo aquele poder que a gente colocou aqui no início, que o Senhor revelou para mim: olha, depois que você me aceitou, eu coloquei uma bomba atômica de poder sobre a sua vida, mas você não pode fazer que isso seja inútil. Assim como Paulo falou, eu não vou deixar que essa graça, esse favor abundante na minha vida não dê frutos. Para isso eu preciso que você trabalhe mais que todo mundo. Então assim, essa história de que acontecia na minha vida antes do Senhor me ensinar isso, de que, quando dava 8 horas, 6 horas da tarde, ninguém encontrava o Frederico mais, eu estava naquela coisa de embate com o patrão, então aquela coisa de tipo assim, ele está pedindo mais do que eu quero, posso fazer, eu não recebo para isso. O Senhor falou assim: não tem nada a ver com isso. Se você quer prosperidade, você vai ter que trabalhar mais que todo mundo. Você vai ter que, na verdade, se esforçar mais que todo mundo. Você vai ter que, na verdade, exercer excelência sobre o que você faz mais que todo mundo. Eu ainda estagiário, então a gente demorava 1 semana para fazer os relatórios. Eu comecei a fazer o relatório, na segunda-feira já estava terminado.
Eu ficava terça, quarta, quinta e sexta indo atrás de advogado pedindo para me fazer petição, para me poder entender as coisas de uma forma diferenciada. O Senhor falou para mim: eu preciso que você trabalhe mais que todo mundo, faça isso como se estivesse fazendo para mim. A quarta coisa que o Senhor precisou de trabalhar na minha vida foi a questão do imediatismo. O Senhor falou para mim claramente, tipo assim: eu sou um Deus de processo. Eu fiz o mundo em etapas, em 7 dias. E a Bíblia fala que um dia para Deus pode ser 1000 anos, e 1000 anos um dia. Ou seja, pode ser que o Senhor tenha, na verdade, feito o universo em 7.000 anos. E a Bíblia fala que Ele fez por etapas o mundo, até que, na verdade, a beleza da criação dele se revelou. E Jesus também teve que entrar num processo para ser o Messias. Ele poderia talvez ter falhado. A Bíblia fala que ele ficou até o 30º ano da vida dele sendo preparado para exercer o ministério dele em 3 anos. E a Bíblia fala que ele crescia em graça, estatura e favor diante dos homens e das pessoas. E Deus falou para mim assim: eu vou fazer que na verdade você prospere, mas eu não consigo fazer isso num passe de mágica. Eu vou ter que te ensinar. Porque você não tem família rica, você não tem ninguém, na verdade, para poder te ajudar nessa questão de indicação, ou nessa questão de te dar uma oportunidade de você crescer rapidamente. Então eu preciso que você saiba que eu vou fazer você entrar num processo de prosperidade. E por fim, o Senhor pediu para mim poder ficar calado diante da bênção, porque eu tinha uma mania, por conta dessa minha ansiedade, de ficar falando as coisas boas que estavam acontecendo. O Senhor falou assim: olha, fica calado diante de uma bênção, tá bom? Porque eu vou abrir uma porta para você agorinha, e você tem que ficar calado. Jesus, Maria, ele veio, eu lembro até hoje, estava indo para o escritório, ele me jogou na parede, e falou assim: você precisa ficar calado. Maria, quando foi anunciado que ela estava grávida de Jesus, ela não falou para ninguém, nem para o marido dela, ao ponto de o marido dela desfazer o noivado. E um anjo aparecer para ele e falar: olha, sua esposa futura, ela não é uma mulher de rua, ela está concebida pelo Espírito. Mas a Bíblia fala que quando Jesus nasceu, as estrelas anunciaram ele. A bênção vai falar por si só. Sim. A segunda parte dá 5 minutos? 4. Vou ser bem rápido. A segunda parte desse versículo fala que, se você quiser me ouvir a voz do Senhor, tem a ver com relação às portas milagrosas que o Senhor abre na sua vida e que ninguém fecha, e as conexões e networks que Ele vai te entregar para você subir de patamar. Meu primeiro caso emblemático do Bancesa, do Almeida e Filho, nós tínhamos uma oportunidade ímpar de resolver uma questão de um precatório de mais de 160 milhões de reais. E aí a lei que estava me dando subsídio, ela foi revogada. E aí o Senhor falou para mim assim, aí eu comecei a questionar assim: mas aí, tá vendo esse negócio de prosperidade? Agora nada, agora a lei foi revogada. Ele falou assim: você lembra que eu trabalhei com você lá atrás no seu caráter, com relação à questão do trabalho árduo? Agora você vai ter que colocar isso em prática. Aí o Senhor me colocou na OAB, eu virei presidente da comissão de precatórios, a minha comissão regulamentou a lei nova da Constituição, e obviamente que eu fiz a lei de uma tal maneira que eu ia beneficiar o meu cliente, mas foi uma solução legal. E a gente fez o primeiro acordo direto do Brasil. Eu estava com 28 anos, eu recebi 7,5 milhões de honorários. Você vê que benção. Foi uma benção tremenda do Senhor. Mas o Senhor foi trabalhando a minha vida para mim poder chegar num lugar. Na hora que a porta fechou, eu poderia ter reclamado, mas o Senhor falou assim: agora põe em prática aquilo que eu estou te ensinando. Num outro caso, que eu estava trabalhando já há 4 anos com uma massa falida, e essa massa falida devia muito tributo. E aí o que aconteceu? Próximo de eu receber os honorários, a procuradoria falou assim: você não pode receber os honorários antes de pagar o tributo. E um processo que estava há 20 anos parado no Superior Tribunal de Justiça, não era meu caso, era um caso de repetitivo. E aí eles decidiram que o advogado teria direito de receber antes de pagar tributo. O caso estava parado há 20 anos. E aí, ótimo, eu falei: não acredito, gente, isso é um sinal de Deus que essa bênção está próxima. E aí, na hora que a gente resolveu o caso e colocamos o dinheiro na massa falida, o síndico me ligou e falou assim:
muito bom o seu trabalho, maravilhoso ter colocado dinheiro, só que nós não vamos te pagar, se você quiser, você entra na fila. Falei, Senhor, o Senhor abriu essa porta para mim, eu sei que o Senhor me falou para mim, o Senhor me ensinou, que se eu ouvir a voz do Senhor, o Senhor vai abrir uma porta e ninguém fecha. Então, não sei o que vai acontecer, eu só sei que o Senhor vai me abençoar. No outro dia, o síndico faleceu de infarto fulminante. Irmãos, é verdade, o cara teve um infarto fulminante. E o juiz foi e nomeou um outro síndico. Esse outro síndico, ele não tinha nenhum esquema com ninguém da massa falida. Ele me chamou lá em Fortaleza e falou assim, seu trabalho foi perfeito, o Ministério Público aprovou, nenhum credor foi contra o seu recebimento, toma aqui o seu dinheiro, vai embora em paz. Tá bom. Conexão com pessoas que vão te mudar de patamar. Eu trabalhei num escritório de advocacia, e quando a gente fala de conexão, a gente pensa que é só conexão daquelas positivas. Eu trabalhei com um cara que ele era altamente tóxico, muito mesmo. E com todo respeito, mas ele era uma pessoa muito controvertida, para não falar um termo um pouco pior. E ele trabalhava com títulos podres. E ele trabalhava vendendo mentira. Mas ele fez, na verdade, eu ficar curioso para poder entender esse mercado de papel. E aí eu comecei a estudar de uma forma bem aprofundada, porque o Senhor falou para mim que eu tinha que trabalhar mais que todo mundo. E um dia, esse cara passou por mim e fez uma pergunta que foi uma pergunta que mudou toda a minha existência. Ele falou assim, como faz para pagar imposto com precatório? Foi a primeira vez que eu escutei essa palavra precatório. E eu comecei a estudar, coloquei lá no Google lá precatório, aí quando eu fui ver, o trem tinha uma coisa que era interessante, e aí depois eu fui começando a pesquisar cada vez mais essa questão. Eu entreguei para ele em 2 semanas um dossiê com 1000 folhas. Eu falei assim, ó, tá aqui agora, um negócio vai fazer você ficar rico de forma honesta. Network. Às vezes você pensa, mas como é que na verdade você vai ter network com uma pessoa que, em outras palavras, ela é tóxica? O Senhor vai colocar quem for preciso na sua vida, para ele poder fazer uma pergunta que vai ser a semente que vai mudar a sua vida. E para poder concluir, de forma pragmática, objetiva, chega mais perto aqui. Na terceira parte do versículo, o Senhor prometeu que nós iríamos comer do melhor dessa terra. Comer do melhor dessa terra significa que o Senhor vai te entregar riqueza desproporcional ao seu talento, de modo que não vai faltar nada para você nem para sua família. É desproporcional ao seu talento. Não é proporcional, é desproporcional. Ele vai te entregar riqueza de forma desproporcional ao seu talento, para você comer do melhor dessa terra. Não vai faltar nada para você, para a sua família. Comer do melhor dessa terra para mim é eu ir, agora no meu aniversário de 17 anos de casado, lá na Califórnia, comer no restaurante 3 estrelas Michelin. Mas pode ser, na verdade, um PF maravilhoso. Não tem a ver, na verdade, com a quantidade de riqueza, tem a ver com não vai faltar nada na sua existência. A segunda coisa que o Senhor falou que é comer do melhor dessa terra, significa que você vai ter uma família abençoada. O seu casamento vai estar firmado na rocha, e pelo cordão de 3 dobras ele nunca se dissolverá, e os seus filhos serão vaso de honra. E em terceiro, o Senhor falou comigo, comer do melhor dessa terra é você ter riqueza desproporcional ao seu talento, você vai ter uma família abençoada, e o mais importante, que a riqueza que vem do Senhor para a sua vida, ela é com um propósito de fazer com que você seja um patrocinador da obra de Deus. Você vai ser instrumento de Deus para ser resposta de oração de pastores. Talvez você não queira ser, mas eu tenho o prazer existencial, eu e a minha esposa, de escutarmos de dezenas, talvez até centenas de pastores, essa mesma frase: você é resposta de oração que eu estava pedindo para o Senhor. São vários pastores que estão na frente da batalha,
São pessoas que muitas vezes saem do conforto da sua casa, são levadas para outras cidades, para outros países, mas pessoas que muitas vezes têm famílias e elas precisam de ajuda, e elas estão orando ao Pai, e você vai ser usado para responder essas pessoas. Eu tenho o prazer de falar, hoje, essa semana eu estava conversando com o pastor André, que é o nosso tesoureiro da nossa igreja, e ele falou que eu e a minha família hoje já somos top 3 de ofertas e dízimos da igreja. Isso é uma bênção tremenda. Então você tem que entender que quando o Senhor te entregar riquezas, saiba que você vai ter que investir na obra do Pai. Independente de como vai ser. No começo, quando eu casei com a minha esposa, era R$300. Aí então a gente dava 30. Mas agora nós já estamos no top 3. Então assim, nós temos hoje um orgulho de termos participado de inauguração de várias igrejas. A igreja da Venezuela toda fomos nós que patrocinamos o início dela. O nossa creche, o abrigo, a África, Estados Unidos, vários pastores aqui do Brasil que precisam de ajuda. Então, saiba disso. Paquistão, Índia, até o pastor Luiz até estava nessa viagem agora. A gente chorou muito, eu e minha esposa, vendo eles lá com aquela igreja prevalecente. A gente ajudou aqueles irmãos no início de tudo. Então, assim, comer do melhor dessa terra é você ter riqueza desproporcional ao seu talento. Você vai ter uma família abençoada e você vai ser instrumento do Senhor para ser resposta de oração de pastores. Aleluia. 20. Glória a Deus. Aleluia. Não foi à toa que eu dei oportunidade para ele. Só isso, gente. Vou falar mais nada. Vocês estão esperando eu comentar alguma coisa do horário? Tá tudo certo. Aleluia.